angustiada, com o coração ferido e sem forças pra lutar, com um semblante caído, coração entristecido, sem forças pra caminhar. Foi aí que de repente ele veio de mansinho, disse: vim pra te ajudar. Aleluia. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temais, estou contigo. Vitória vim te entregar. Filho, eu estou aqui. Te abandonei. Salve, salve pessoal! Logo, logo nós estaremos aqui com o nosso querido secretário Charles Andrade e também com a Associação de Jiu-Jitsu falando sobre o primeiro Open Jiu-Jitsu aqui em Sapucaí. Então vamos lá, pessoal, você que está nos ouvindo em qualquer parte do Brasil e também no mundo, principalmente aqui na nossa querida cidade de Sapucaí do Sul, diretamente da Rádio Vida Web. Eu convido a todos vocês a compartilhar este programa com seus amigos, com seus colegas, com seus irmãos, com todo mundo. Pessoal, distribui, clica aí, ó, aperta forte no botão se inscreva, dê o seu like, deixa seus comentários, pergunte aqui no chat, porque o nosso secretário de Esporte e Lazer vai estar respondendo as suas perguntas. Vamos lá, pessoal, vamos com uma canção bonita e logo logo nós estaremos de volta. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. Flying. Get on board. We're soaring on top of the world. Fly so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying. Get on board. We're soaring on top of the world. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying. Get on board. We're soaring on top of the world. Flying. Get on board. We're soaring on top of the world. Fly so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Rodrigo Sinceres, esse podcast maravilhoso que nós todos os sábados às 2 horas da tarde a gente traz umas pessoas muito importantes, inclusive eu quero deixar bem claro que nós estamos aqui com o nosso querido secretário de Esporte e Lazer, o senhor Charles Andrade. Boa tarde, senhor Charles. Boa tarde, Rodrigo.
conhecido e para mim é um prazer estar dividindo a mesa com o mestre durante meses. Está chegando como mestre sério, e também a gente vai estar representando aqui o CP do mestre Mário, compromisso que precisa estar presente. O senhor, por favor, pode se Boa apresentar. tarde. Opa, acabou de chegar, dá licença, acabou de chegar aí, ó. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo, mestre. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, que isso? Atraso algum, por favor. Se assente, se achegue, fique perto da gente, que é sempre um prazer ter os senhores aqui conosco. Tá certo? Por favor, mestre, por gentileza. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui falando sobre nosso Open e parabenizando também a gestão do nosso secretário Charles, que está pela primeira vez dando um olhar especial para outros esportes, né? Principalmente basquetebol, jiu-jitsu, né? Antigamente era muito o futebol, né? Então, muito agradecido. E é verdade, e é um esporte que está crescendo bastante, está se popularizando cada vez mais. Ele já é popular, certo, mestre? Só que ele está se popularizando cada vez mais. E assim, agora, ainda mais agora tendo essa oportunidade de trazer, né, para a gestão do nosso Charles Andrade aqui, trazer esse evento, né, esse encontro. E explica um pouco mais, senhor Charles, por gentileza, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, porque antes de mais nada, quero explicar para os senhores que nós estamos sendo assistidos por mais de 3.000 pessoas, tá? A rádio ela tem um aplicativo, deixa eu mostrar aqui para os senhores, ela tem um aplicativo que ela mostra a quantidade de pessoas que está sendo assistida. E agora, nesse exato momento, estão nos ouvindo pelo aplicativo 3.779 pessoas, tá bom? É um recorde. Então, assim, para ver a popularidade dos senhores. Então, por favor, explique pra gente como é que vai ser esse evento. É um campo, vai ter luta na hora, como é que vai ser? Porque até eu mesmo estou empolgado para esse evento aí. Eu sou carioca, lá o esporte é futebol, mas também, ó, bate firme com o jiu-jitsu. Por favor. Então, agradecer então a todo o pessoal que está aqui ouvinte, escutando a rádio web. Também agradecer a presença do meu mestre amigo também, o Zé. E falando um pouco, né, tudo que foi implantado dentro do ano que a gente assumiu em 2021 é graças à liberdade, posso ser bem explícito, à liberdade que o nosso prefeito Romiro Rodrigues dá para o trabalho da Secretaria de Esportes e Lazer acontecer. O prefeito apostou muito alto, que a gente fala, quando montou esse time da gestão atual dele. Pelo simples fato, eu não estava no corredor político, eu estava no corredor privado, voltado ao esporte também, com os projetos sociais que eu faço desde 2018, inclusive o basquete é um deles. Eu adoro basquete, tá? E, consequentemente, o que acontece? Ao prefeito compor esse governo, me indicar como secretário de Esportes e Lazer, ele acaba quebrando um paradigma histórico na cidade, de não colocar uma pessoa que tinha já um histórico voltado normalmente ao futebol, e sim colocar uma pessoa que tem currículo, que faz um trabalho técnico e iria seguir o que o prefeito queria, que é fazer a pluralidade dentro do esporte acontecer e não apenas um direcionamento a uma ou duas modalidades esportivas como era no passado, e a gente sabe. Sobre o Sapkatsu Open, então, jiu-jitsu na minha vida, o antigo Pride, os mestres aqui foi onde eu conheci as artes marciais assim mistas. Eu lembro que eu estava lá no interior do Rio Grande do Sul, no Peri, aí com 14, 15 anos procurei a única academia de jiu-jitsu que tinha lá na cidade e, consequentemente, fui até essa academia, treinei um ano e pouco e aí larguei de mão o esporte naquele período, né, focando na escola, na ensino médio, por aí em sequência. E aí em 2022, ou na virada de 21 para 22, por intermédio de amigos, eu conheci o mestre Zé. E aí fui convidado, né, para participar de um treino ali na academia, voltar para o esporte, né, que eu tinha feito um período de tempo lá na minha adolescência, mas mudou muita coisa, como eu digo, né, o esporte hoje tem uma essa crescente. E
E aí a gente verificou o total de adeptos que existem na cidade, não só com a academia do Mestre Zé, mas também a do Schmidt, a do Barney, diversas outras academias ali que também tem o jiu-jitsu. E a gente implantou o jiu-jitsu como política pública dentro do município, com concordância do prefeito. Então hoje, dentro das nossas 19 modalidades esportivas, o jiu-jitsu contempla uma delas. Inclusive no ano passado, desde o kimono a gente conseguiu para os jovens da rede escolar, sendo que a gente sabe que às vezes é um equipamento que é caro, né, e a criança não tem condição, ou a família não tem condição financeira de adquirir. E essas parcerias deram muito certo. Aí a gente pensou, qual que é o próximo passo a ser dado? Então, número 1, fazer a organização estrutural de um órgão que representasse os praticantes, os mestres na cidade e a modalidade. Foi a criação da Associação Sapucaense de Jiu-Jitsu, onde a gente está englobando hoje, que eu acredito são os maiores 3 CTs do município, né? O Mestre Zé, o Mestre Schmidt, o Barden também. E aí surgiu essa ideia, né? Foi uma coisa que não eu, mas sim os mestres trouxeram. Olha, a gente sai do município sempre para competir. E que tal a gente fazer o nosso primeiro Sapucaia do Sul Open? Sobre o funcionamento do evento, eu vou deixar quem domina o negócio falar um pouco, né? Mas o senhor compete? Hoje eu tô ontem inclusive ganhei meu 2º grauzinho na branca, né? A gente tá com um projeto aí, se meu mestre achar que eu tô em condições, tô treinando, né? Eu sigo o senhor, eu vi lá, posta direto, o homem é assim, ó. Hoje o que me impossibilita de dar um foco maior nos treinamentos é o trabalho. A gente na Secretaria de Esportes e Lazer funciona das 8 da manhã às 10 da noite. Mas a gente tá aí, né, mestre? Estamos treinando, tentando evoluir, e é isso. Ah, que legal. Por favor, mestre, fala um pouquinho, por gentileza. Bom, do evento, né, a gente sempre teve vontade, eu acho, essa vontade a gente sempre foi muito grande em a gente ter um evento em Sapucaia, né? A gente sempre se desloca para Porto Alegre, Novo Hamburgo, para outros lugares para competir. Bento, então, cara, é uma vida de correr atrás de campeonato. Sapucaia nunca teve um campeonato do tamanho desse, que vai ter esse porte, né? E a ideia era ter um evento onde tudo aquilo que a gente olhava que podia melhorar nos eventos que a gente participava, questão de horários, questão de premiação, tudo isso a gente disse, olha, a gente tem que melhorar isso. Então a gente está pegando os eventos, o tempo de campeonatos que a gente tem, esses longos anos de eventos que a gente frequenta, está trazendo para Sapucaia e está tentando melhorar ele. Então está tentando fazer tudo aquilo que a gente acha que é possível melhorar dentro de um evento que a gente vai, e a gente está tentando trazer para Sapucaia sem essas falhas, para ser um evento top. Então o evento vai ser a magnitude, a minha expectativa, gente, sério, depois dessa entrevista, a minha expectativa já estava aqui. Agora já aumentou cada vez mais. Vai ser um evento para deixar todo mundo vai ser um modelo, né? Um evento modelo. A gente podemos ver dessa forma, né, mestre? Exato. Vai ser um evento modelo. É o primeiro. Né? E como o Zé falou, eu tenho 21 anos de jiu-jitsu, mais de 200 campeonatos. Né? Então a gente, quando tivemos essa ideia de fazer o primeiro Open Sapucaia, a gente, os 3 professores, Zé, eu e o Barden, a gente disse, a gente tem que melhorar isso, melhorar aquilo, os pontos negativos e os positivos continuar. Né? Então a gente tem planos de que todos que vêm participar saiam com o gostinho de quando será o próximo. Maravilha, aí sim. Então, mas vamos lá. Vai ter, voltando falando para os senhores, vai ser a ideia, vai ser como? Vai ter luta mesmo? Não sim, vai? Sim. Vai ter o infantil, infanto-juvenil, né? Adulto ou não? Vai ter apresentações, medalhas? Vamos lá. Sim, vai ser um campeonato normal para todas as categorias, né? O nosso secretário vai competir nesse dia? Tomara, né? Meu secretário. Ô, secretário, não quer se comprometer, olha isso. Tomara. Ô, meu secretário, poxa. O mestre, o secretário, vai ser bacana. Vai desde o infantil, né? Desde os 6 anos até domingo retrasado, agora eu competi, eu tô com 51, né?
mas tivemos uma dupla de competidores lá de 56 anos, né? Nossa. Então, quer dizer, não tem idade limite, Uhum. né? Enquanto tiver condições de ali treinar e cair para dentro, né, do tatame, não tem um limite. E as crianças é o nosso futuro, né? É incrível. Eu levei 6 alunos nesse campeonato, que foi a Copa América, em São Leopoldo. Tive 3 campeões, 2 vice e um terceiro lugar, né? Então, a gente tem que olhar para o primeiro mundo. As crianças dos Estados Unidos lá, com 4, 5 anos, já estão competindo. E cabe a nós, professores, né, dar a chance deles começar desde novo também. Bacana. Afinal de contas, o esporte muda ou não muda a vida de uma pessoa? Com certeza. Muda a vida de muitas pessoas. Com certeza. O senhor já só um exemplo, tem algum exemplo assim para contar? Não precisa citar nomes, mas já viu, já presenciou uma pessoa chegar de um jeito e através do esporte mudar a cabeça? Eu Né? acho que hoje isso está no dia a dia do professor da academia. Isso é frequente, tipo, chegar a criança que é introvertida e 3 meses depois a criança está tendo uma vida social assim, normal, conversando, brincando, fazendo amigos, ou a pessoa chegar acima do peso e daqui a pouco está totalmente já numa vida diferente, sem alimentos muito pesados, mudando tudo pelo esporte, né? A pessoa Então, isso é normal sedentária hoje. deixa de ser sedentária, né? Porque tu começa a se apaixonar, né? Imagina, tu vai estar se apaixonando por um esporte. De repente, tu tá gostando tanto daquilo, é uma paixão. A gente está 5 vezes na semana dentro de uma academia, os colegas estão lá, o Schmidt sabe, os colegas vão todo dia. Pô, quem é que não quer estar com a família de noite? Quem é que não quer estar sentado no sofá vendo Netflix? Os caras abandonam tudo isso para estar lá treinando, para estar suando, para estar 2 horas lá se desgastando. E aí isso se torna uma paixão. Então, se apaixona pelo esporte. Aí de repente tu, pô, mas eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso melhorar os meus hábitos de bebidas, eu preciso melhorar meu condicionamento físico. E aí o cara começa a fazer uma preparação física, aí o cara começa a procurar uma Nutri, aí o cara começa a tomar um pouquinho mais de água, e assim vai. Aí dá 2 anos depois, o cara já tá lá mais 30, 20 quilos a menos, já tá correndo, já tá vivendo o esporte. Os senhores como professores, né, como mestres, deve se sentir gratificante para vocês, né, ver a evolução desses alunos, né, no caso. Com certeza, todos os alunos, né? A gente tem falaste antes se a gente tinha algum nome para citar. Temos um nome de uma pessoa que começou com nós, né, há 11 anos atrás, depois, né, foi para outras artes também, e hoje é atleta do UFC, né? Deus. E ela é daqui de Sapucaia, a Denise Gomes. Ó, que legal, ela saiu do meio. Saiu daqui, Poxa, que saiu bacana. daqui, começou nos projetos sociais de judô, né? Era aluno do Anderson, daí depois passou para o professor Stefano. Aí o Stefano, por questões de horário de trabalho, não pôde mais dar aula, passou ela para mim, ela treinou comigo um tempo, aí depois foi para o Muay Thai, e quem batalha, quem se puxa, né, que nem o Zé falou, começa a viver o esporte, começa a se dedicar, começa a mudar algumas coisas. Bom, primeiro eu tenho que vencer eu mesmo, né, que é aquele, eu vou ficar no meu sofazinho aqui descansando. Não, primeiro eu vou ganhar de mim mesmo. Vou para academia. E aí começa a modificar seus hábitos, desafio, né? E quando vê, tem potencial e posso até dizer que nós, né, professores, a gente consegue identificar alguns potenciais e dar uma direção, né? E é muito gratificante. Muito sim. deles vingam. Sim. Tipo assim, quando eu digo vingar, bota isso dentro dela a ponto de ir competindo e quem sabe se tornar, sei lá, um atleta olímpico aí, ir pra Sim. fora. É mesmo? Sim, Que sim. bacana, que bacana. Senhor secretário, vamos lá. Hoje nós temos, assim, em média, a quantidade de quantos jovens inseridos nesses programas. O senhor tem uma noção, mais ou menos? Pelo menos jogar por alto, assim, Bom, então, devido à área de formação, me obrigo a meter os números, né? Na secretaria, antes de eu assumir, não se tinha uma relação quantitativa exata
de atendimentos. Hoje, devido a todo o fluxo de trabalho que a gente estipula, desde a competição, onde são sazonais, anualmente tem as competições, número X de inscritos, até as matrículas dos alunos em contraturno escolar. A gente criou, inclusive, um banco de dados, onde hoje as matrículas são feitas de forma digital, e vai inserindo para esse banco de dados, que através deles a gente consegue verificar onde aquele bairro tem menos alunos, onde eu tenho mais evasão das turmas, de qual modalidade tem mais evasão, que através desses dados a gente consegue fazer um mapeamento para entender melhor o cenário e criar uma atmosfera de ação dentro do trabalho de execução, né, para acabar atacando os dados que não são tão positivos. Então hoje eu posso afirmar com toda certeza que nós temos 1.632 alunos que são atendidos pela Secretaria de Esportes e Lazer de segunda a sábado, em 15 núcleos espalhados pela cidade. Nós temos núcleos em basicamente a maioria dos bairros que tem um volume populacional maior, e através desses dados a gente vai aplicando as políticas públicas, né? E o mais importante de tudo, Rodrigo, que a gente observa, é que a preocupação do governo Volmir Rodrigues, do nosso prefeito, foi fazer uma Sapucaia do Sul mais inclusiva, uma Sapucaia do Sul onde a gente observe todo o esportista, todo o grupo esportista, toda a modalidade esportiva de uma maneira diferenciada, olhando para as suas particularidades. É uma coisa que o prefeito pede muito para mim. A gente tem que, cada ser humano é um ser humano, né? O Volmir, ele gosta muito dessa linha filosófica da vida, que às vezes é no simples que a gente consegue ter uma amplitude maior do que fazer. Ele fala que cada ser humano tem sua particularidade, então cada modalidade tem sua particularidade, sua necessidade, e através disso a gente conseguiu criar diversas políticas públicas positivas. A gente implantou o Bolsa Atleta na cidade, só para avisar que está no forno, tá? É uma notícia que todo mundo já sabe, foi votado na Câmara ano passado, só que a gente estava precisando da adequação orçamentária, o prefeito liberou o recurso, a gente vai ter um edital aí nesse primeiro ano prevendo R$70 mil. Muito legal. O edital vai ser publicado, creio que durante a sequência do mês de agosto, e todo atleta individual, toda a equipe esportiva coletiva vai poder se inscrever no edital e tentar captar o recurso. O recurso vai ser direcionado por faixa etárias, onde o CNPJ de uma entidade esportiva vai ter um limite um pouco maior, porque acaba atendendo mais pessoas, e o atleta individual também terá um limite ali de captação de recurso, e esse edital também vai prever 3 pontos, que é o esporte de rendimento, onde envolve as competições, o esporte envolvendo o esporte coletivo e também eventos esportivos, né? Porque hoje a gente tinha o único déficit que nós tínhamos dentro da pasta, depois de toda essa estruturação do trabalho remodelado, era a questão de muitos atletas e equipes procurarem o poder público pedindo apoio. Sim. E diante desse déficit eu sentei com o prefeito, a gente construiu isso de forma coletiva juntos, né? Criando um mecanismo para a execução do recurso do Fundo Municipal do Esporte, que existe desde o ano de 2007. Infelizmente, nos governos anteriores era algo muito escondido, como a gente fala, né? Não se tinha notícia de quanto o fundo captava, não se tinha ideia de como era a captação do recurso. Só para vocês entenderem, isso daí está num relatório que foi enviado ao Ministério Público, que nós observamos situações que não estavam dentro da sequência correta de execução do trabalho público. As quadras do município envolvendo a área de esporte e lazer, hoje para você locar a quadra você faz contato lá com o nosso administrativo, é emitido uma guia, essa guia paga, e o recurso que é pago através de guia vai para o Fundo Municipal do Esporte. Legal. Antigamente não, era pago dentro da quadra para uma pessoa que muitas vezes não se tinha um controle, né, da execução do recurso. Então o governo do nosso prefeito Volmir Rodrigues, junto com a nossa gestão do esporte e lazer, junto com toda a minha equipe, não faço nada sozinho, dependo de cada um deles lá, a gente criou mecanismos para evitar que o errado acontecesse. Deixar mais transparente. Exatamente. E graças a isso a gente está aí com esse recurso disponível. O edital basicamente está nos últimos ajustes, e nos próximos dias a gente vai estar publicando ele e dando um salto histórico, vai ser um marco histórico para o município, porque foi no governo do prefeito Volmir, na gestão minha dentro da pasta Esporte e Lazer, que a gente consegue instituir o Bolsa Atleta Sapucaense. Eu tenho visto
na verdade eu tenho presenciado, né, diariamente a evolução da nossa cidade. E isso é muito importante. E principalmente porque eu fiz questão que a Secretaria de Esporte e Lazer pudesse vir, porque eu admiro muito. E sim, pessoal, eu lá no Rio de Janeiro, eu morava numa favela, eu era de uma favela, eu era de uma comunidade, né? E vi muitos amigos meus por falta desse tipo de inclusão, sabe? Por falta desse olhar clínico, sabe? De olhar para o mais necessitado, entender que através do esporte, sim, você consegue recuperar uma pessoa, você consegue tirar aquela pessoa daquela situação, sabe? Daquele, como é que eu posso dizer? Daquele natural. Porque quando a pessoa, eu sou testemunha para poder dizer, quando você está numa comunidade e você só tem aquela mente ali, e não tem mais nada além daquilo ali, a tendência é seguir aquilo ali. Então eu vi muitos indo por esse caminho. Então, eu acho que hoje, senhor secretário, se tivesse essa inclusão que está tendo aqui em Sapucaia, graças a Deus, essa força, esse olhar diferenciado para a secretaria, essa gestão que o senhor está trabalhando, né, na pasta do senhor, eu acho que os dias maus poderíamos olhar como dias bons, né? E Rodrigo, o bacana de citar o que a gente vem fazendo, que a gente não faz nada sozinho na vida, né? Na vida, nada, nem nascer a gente nasce sozinho, nem morrer a gente morre sozinho. Mas o bacana que eu vejo é que nunca houve uma preocupação como existe hoje no governo do prefeito Volmir, dentro da gestão do esporte e lazer, de uma procurativa de quem queria nos ajudar, de quem tivesse vontade de trabalhar junto com o município. Então, um exemplo prático, a gente sabe hoje que tanto o mestre Schmidt como o mestre Barney e o meu mestre aqui, o Zé, hoje eles fornecem espaço gratuito em algumas situações dentro das academias dele para aquela criança que eles não têm condição de treinar. Então, e sempre o poder público nunca tentou esse diálogo inicial de fazer essa parceria, de repente o poder público auxiliar com que dentro da legalidade tivesse ok, fazendo com que as empresas, que não deixa de ser uma empresa, uma academia, tivesse esse interesse de fazer essa ponte de trabalho conjunto com o município. Isso é muito importante. E não digo só o pessoal aqui, tem diversas outras modalidades. A gente tem um trabalho muito bacana desenvolvido hoje pelo pessoal ali da Vila Feliz, do presidente Max, que é um grande amigo meu, vem fazendo um trabalho social junto com o professor Ailton, que é um ex-profissional de futebol, com diversas crianças. Então a gente tem várias áreas geográficas do município que tem atividades esportivas e que acabam abraçando, às vezes, sem uma remuneração para a empresa ou para o profissional que está fazendo, apenas por uma ajuda voltada ao lado social. E isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não entendem. Eu, como educador de formação, quem tem a formação na área educacional sabe que toda criança no desenvolvimento cognitivo psicológico, ela tem as multidisciplinaridades. Eu não lembro exatamente quem é o autor que produziu esse conceito sobre o desenvolvimento pedagógico, mas eu acho que é um autor francês, não lembro se é Piaget, e ele fala sobre cada ser humano ter uma multidisciplinaridade onde ele tem uma vocação maior. Então, às vezes, aquele aluno que está lá na escola, a gente hoje tem mais de 17 mil alunos na rede municipal, ele não vai ter aptidão acadêmica para nenhuma daquelas áreas, mas a aptidão humana dele está voltada à questão motora, a um esporte, e isso é bacana porque a gente observa no próprio trabalho que a gente desenvolve lá. Eu vou dar um exemplo. A gente tem hoje essa parceria com o pessoal do jiu-jitsu, e onde eu consigo observar mais é no CT do mestre Zeca aqui, porque eu do Zé, que eu treino ali, e eu vejo hoje no tatame meninos que passaram por 5, 6 modalidades dentro da Secretaria de Esportes e se encontraram lá no jiu-jitsu. Então antes eles tentaram o futebol, o basquete, o tênis de mesa, o futsal, e lá no tatame que eles se encontraram. Então envolve toda uma questão técnica, como a gente fala, que se o município não tem essas ferramentas sociodesportivas, a gente não ia conseguir dar uma diretriz, digamos, de aptidão para um jovem desse, entendeu? E hoje é muito mais importante a criança estar praticando um esporte num horário ocioso do que estar na frente de um computador, muito inserido nessas questões digitais, que a gente sabe, existem estudos que mostram que a hiperexposição
as questões digitais acabam acarretando uma hiperestimulação cerebral e isso acaba também tendo um impacto no desenvolvimento do próprio jovem até a vida adulta, né? Então, uma preocupação que só o esporte traz. E para finalizar o contexto, que se deixar eu falo demais. Não, eu tô aprendendo, mas o homem é brabo. O que mais engraçado é o seguinte, agora eu quero deixar um recado para todo mundo que ouvir isso, pessoal. As pessoas que criticam o município quando veem lá que tem um investimento em esporte. Pessoal, esporte é saúde. Verdade. Não pensa porque a gente está, agora mesmo o prefeito anunciou, a gente vai receber um recurso de 1.800.000 para uma pista de caminhada na área de lazer do município. E as pessoas têm que entender que a saúde com certeza é uma ponta que está sendo trabalhada, afinal quando a gente assumiu era ridículo como estava o hospital, né? As pessoas entravam numa construção ali para serem atendidas, então a gente está conforme a saúde financeira do município tem capacidade, a gente vem evoluindo, um trabalho excelente da secretária Flávia, junto com o nosso prefeito Volmir, só que as pessoas têm que entender que esporte é saúde, é prevenção, então quando há um investimento na área de esporte, há um investimento paralelo na saúde, porque a pessoa procura às vezes o hospital quando não tem mais ferramentas para acabar sanando um problema que ela tem. E se ela procurar um CT de um deles aqui, do Mestre Schmidt ou do Zé, ela vai evitar de estar precisando do hospital. E as pessoas às vezes não têm essa consciência. É essa visão que a gente tem que entender, que esporte sim, é saúde também. Isso que o senhor está me falando, eu já ouvi uma vez. Eu cheguei na academia, aliás, não, mito, cheguei no hospital falando assim, pô, eu tô sentindo uma dor no joelho e tal, uma dor na... Ela falou, meu filho, isso é falta de exercício, meu filho. Você é novo, vai exercitar, procura uma academia. Então, assim, o que o senhor tá falando realmente é saúde. É saúde e isso é importantíssimo. Senhor secretário, mais uma pergunta, por favor. Como é que aonde o jovem hoje, ele consegue ter esse amparo do esporte? Eu sei que é na secretaria e tal, o senhor me informou, mas o senhor disse também que tem 15 núcleos, né? 15, né, espalhado pela cidade. A pessoa tem algum local, um site, um aplicativo, onde esse jovem ele consegue ter um acesso para ir ao encontro desse mais próximo da casa dele ou não? Então, hoje a ferramenta que nós temos é dentro do site da prefeitura, colocando lá Secretaria de Esportes e Lazer, a pessoa vai conseguir localizar os núcleos que nós temos espalhados dentro do município. Hoje a gente tem núcleo na Bela Vista, a gente tem núcleo na Coab, Praça da Juventude, Bairro Fortuna, a gente tem no bairro Carioca também, a gente tem agora, deixa eu ver aqui mais, no bairro Jardim América ali que envolve o Alfredo Juliano, a gente tem alguns também envolvendo a área do centro, então todas essas áreas que nós temos hoje com atendimento público em contraturno escolar voltado a alguma atividade esportiva, a gente tem também na Campestre, tem tênis hoje lá. E então é encontrado ou no site da prefeitura, colocando lá Secretaria de Esportes e Lazer, vai encontrar lá onde os núcleos estão localizados, ou indo na própria secretaria, que fica na rua César Alves de Souza, número 130, na Praça da Juventude, ou vindo aqui também no nosso atendimento administrativo no bairro Coab, no ginásio do Viegas. Atendimento administrativo aqui é de segunda a sexta, das 8 às 18, e lá na praça a gente tem atendimento às 8 da manhã, às 22 horas de segunda a sexta, e indo a mãe, né, da criança, com atestado de matrícula, um documento com foto e comprovante de residência, consegue fazer a matrícula em uma das modalidades. Lembrando que hoje a gente tem algumas vagas em aberto em algumas modalidades e todas essas vagas são disponíveis e verificadas lá dentro da nossa secretaria, porque lá nós temos um banco de dados onde demonstra, né, se há vaga ou não na turma. O que muitos me perguntam, aliás, vem me perguntando depois que eu postei que o senhor tá aqui e tal, as pessoas vêm perguntando, tem que pagar alguma coisa, precisa, porque quando se trata de prefeitura, tudo tem que pagar alguma coisa, as pessoas têm medo disso, são palavras das pessoas lá, precisa pagar alguma coisa? Não, é totalmente gratuito, todos os serviços públicos fornecidos pela Secretaria de Esportes e Lazer, envolvendo atividades esportivas, não tem custo nenhum.
Nenhum, zero. Custo zero. E também, ao dependendo da modalidade, a gente fornece o equipamento para o jovem praticar. No box, que a gente está, uma das modalidades que a gente tem, vai chegar lá, vai ter todo o material, vai ter luva, utilização coletiva, né? Afinal a gente não tem uma individualizada para cada aluno. No jiu-jitsu a gente também fornece kimono, no judô também. Então, E o jiu-jitsu fornece kimono? Também. Ah, Acho que eu acho que tinha bastante kimono já no município, né? Tinha. Então, isso é bom até o mestre Zé falar. Quando a gente começou a fazer o inventário de como nós pegamos a secretaria, nós localizamos, creio eu que mais de 300 kimonos guardados. Então, tudo porque não procuraram pessoas que tivessem esse interesse de fazer atividade em parceria com o município, e a gente criou, teve a ideia, tivemos os parceiros e aí, consequentemente, a gente conseguiu fornecer a partir daí. Ano passado a gente fez aquisição de mais material esportivo também, e aí, consequentemente, a gente consegue fazer com que as atividades tenham uma sequência, né? Poxa, agora 300 mil? Largado lá, abandonado. Acho que eles estavam espalhados há 10 anos? em alguns lugares também, por algumas escolas. Que isso, há 10 anos? 10 anos. Meu Deus O do material foi céu. recolhido, eu acho que todo pela equipe lá da secretaria, e levado tudo para a Praça da Juventude. Rapaz, meu Deus do céu. Bom, antes de dar continuidade, você que está nos ouvindo, são exatamente 2h40 e nós estamos aqui na Rádio Vida Web. Para quem está chegando agora, estamos aqui com o nosso secretário de Esporte e Lazer. E, claro, nossa Sapucaia merece esporte e lazer, não é verdade? E estamos aqui também com nossos mestres de jiu-jitsu. O senhor, perdão, eu sou difícil de guardar o nome, tá? Por favor, qual o nome do senhor? Leandro Schmitz. O nosso mestre Leandro Schmitz. Isso. E o senhor, o Leandro, o mestre? José Souza. José Souza. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 40. 40. Há quanto tempo na modalidade? Na modalidade de jiu-jitsu há 13 anos. Há 13 anos? 13 anos. O senhor tem 20, né? 21. Eu 21. tenho... E o senhor? Eu tenho 33. E quanto tempo na modalidade? Agora 1 ano e meio, né? Eu 1 ano e meio. Bacana, Mas o bacana. bacana, aqui a gente está do lado de um vice-campeão europeu, né? Olha aí. Eu não gosto de comentar muito, mas eu gosto de comentar para todo mundo. Fala um pouco de como foi a experiência. Por favor. né? Não, você tem que contar. Foi meio roots lá. Né? Obrigado por senhor ter falado. Porque, ir embora sem contar, não. Tem que Na falar. verdade, eu fiquei em terceiro, 2019, eu fiquei em terceiro lugar. 2019? Sim. E sempre competi pouco, não fui assim um competidor desde que comecei no jiu-jitsu, né? Sempre gostei de ir em competições, mas competi pouco, não competi tanto que nem aqui o Schmitz. E em 2019 eu sempre tive essa vontade, né, de ir para a Europa, competir no europeu lá, que era um campeonato gigantesco, né? E já aproveitar para dar uma passeada lá, então consegui ir. Tinha 26 na categoria lá, a gente fez lutas duras, naquela época ainda treinava, hoje não, a gente já mudou tá na outra equipe, mas treinava com o Schmitz naquela época, a gente, me lembro, estava até conversando essa semana, Schmitz, a gente fez um camp aquela vez lá de 3 meses preparando para treinar e visitando academias e treinando muito, o pessoal treinando muito duro. E aí a gente fui pro europeu lá, foi eu e minha esposa, a gente ficou lá, cheguei muito abaixo do peso, né? Treinei tanto que cheguei quase numa categoria. Eu ia ter baixado uma categoria, talvez pego menos. Tinha que lutar até 76 quilos, eu cheguei com 68 quilos lá. De tanto treino que a gente fez nesse período, né? E foi janeiro de 2019 e, cara, foi lindo, sim, foi um evento, um evento muito Marcou a top, vida, né? E são os 3 maiores eventos, né? O mundial, o europeu e o brasileiro, né? Então são considerados os maiores eventos hoje de jiu-jitsu. E, pô, a gente brincou agora que o evento aqui de Sapucaia vai ter a mesma medalha, né? A medalha pesa lá 300 gramas, vai ter uma medalha similar lá, a do europeu. Tá valendo? E eu acho que todos os campeonatos que eu fiz, esse foi um campeonato muito marcante, né? Acho que se a gente for falar de campeonato aí, todo mundo tem história de jiu-jitsu aí, tem várias histórias, mas esse foi o campeonato mais marcante pra mim, né? Esse foi o que mais marcou a carreira do senhor? Sim, pelo período, pelo peso que eu cheguei, pelas lutas que eu fiz lá, né? Tipo, a gente foi muito desgastante, né? Então esse campeonato da IBJJ é uma luta atrás da outra e é muito desgastante.
E me desgastei muito nas lutas lá, foram 5 lutas, né? E foi emocionante, foi muito bom lá, estar lá naquele evento em Portugal lá, foi top. Bacana. E o senhor, algum momento na carreira do senhor que marcou, deu aquele, meu Deus, isso aqui marcou minha vida? E Olha, eu acredito que tenha mais de um, mas aquele mais especial mesmo. Olha, eu sou muito grato ao meu mestre, Alex Chaka, né, que sempre me colocou nos campeonatos, né, acreditou em mim também como professor, né. Eu fui campeão sul-brasileiro, sul-americano, várias vezes, em várias faixas, na faixa azul, na roxa, na marrom, na preta. Até agora fiquei em segundo lugar na Copa América, São Leopoldo, agora domingo retrasado. Mas o que mais marca não é nós mesmos ganhar, né? É quando, que nem o Zé na época, né? Ele treinava com nós ali e quando um aluno ganha, é muito melhor do que quando a gente mesmo ganha. E domingo retrasado agora meu filho foi campeão, adulto, faixa marrom, né? Meio pesado. Então, para mim é quando os meus, né, são campeões, né, até mais do que quando a gente ganha, né. Então posso até dizer que de domingo retrasado ali, né, esse campeonato Copa América aí que meu filho foi campeão, para mim foi o mais marcante, né. E manda um abraço para os seus alunos que estão provavelmente, aliás, tenho certeza que eles estão te ouvindo. Então, eu disse, ó, quero todo mundo lá ouvindo, se possível assistindo, né. Já tem lá os comentários? Já? Tem. Vamos ver, tem perguntas também? Gente, pra quem não sabe, essa aqui é minha esposa, tá? Me ajuda também. Tem algumas perguntas ou não? Dá uma olhadinha aí pra gente. Tem pessoas mandando um abraço, elogiando. Ah, que legal. Por favor, manda um abraço pros alunos. O senhor também. Vai pro senhor mandar um abraço pra ele. A gente manda abraço aí pra minha esposa, minha filha que tá assistindo, né? Quando a gente deslocou de casa para cá, eles ficaram já, né? Meus alunos, João, o Diego Perim, que é o presidente da associação, né? Tenho, se for falar assim, uma lista de mais de 30. Então, um abraço a todos, né? Inclusive as crianças, que agora eu estou com uma turma de crianças, né? de 5 a 12 anos ali, os pais, que é os pais que trazem as crianças ali e, né, incentivam, né? O Zé, que é um baita professor aí, já teve na equipe, agora está com a equipe dele. O Charles, né, que é aluno aí do Zé, e se Deus quiser vai competir no nosso Open Sapucaia. Olha, eu quero estar ali, vou filmar e vou falar: e aí, tudo bom? Tá legal aí, bacana? Tirar mais foto. Tem que baixar peso. Preparação física já. Aí, ó, tá com o senhor, tem que abaixar aí, ó, vai cair dentro. Bom, vamos lá. Por favor, agora é vez do senhor. Manda um abraço para a equipe do senhor, dos alunos do senhor. Pô, um abraço, cara, um abraço para todos, né? Eu já agradeci ontem, passei agradecendo eles desde a noite. A gente teve uma noite ontem fantástica lá na academia, que a gente teve um evento lá de graduação, depois um seminário lá. Eu vi, ó, seu Charles está sempre postando. Agradeci eles bastante, né, cara? E falo que a gente gosta de falar muito, o jiu-jitsu ele é algo que a gente é individual, é um esporte individual, considerado um esporte individual, né? Mas ele não é individual, ele é... Tu tem que ter o teu colega ali, tu não consegue treinar sozinho. Então, quando a gente... eu sou educador físico, né? E quando separam as cadeiras, a gente vai trabalhar os esportes coletivos, os esportes individuais. Aí lutas está sempre no esporte individual, né? E eu sempre bati muito nessa tecla dos cara, o jiu-jitsu, qualquer esporte lá de luta não é individual. Eu não consigo brigar com uma parede ou não consigo fazer jiu-jitsu com uma cadeira, isso não existe. Então é um esporte coletivo. E ontem a gente falou muito sobre isso lá no evento, né? E é um esporte coletivo. Eu preciso do Schmitz treinando, eu preciso do Charles treinando, eu aprendo um pouquinho, eu acabei comentando com o pessoal lá, né? Eu como professor, eu passo talvez menos de 50% de técnicas para o aluno lá,
o restante ele vai adquirir com o colega 1, com o colega 2, e ele começa a adquirir aquilo ali, então, essa coletividade, né? Então, eu acho que é até o esporte mais coletivo que os esportes coletivos, né? O jiu-jitsu ele é muito coletivo, então tu depende do teu amigo para te aprender, para te evoluir. Tu treinar sozinho com a cadeira não vai rolar, não vai evoluir. Não dá. Olha, eu tenho uma curiosidade. E os senhores vão ter que me responder essa curiosidade. Por que as orelhas de muitos deles estão estouradas? Porque aquela bolota. Queria entender. Não, sério. Aqui eu acho que não tem nada. Não, é porque lá no Rio, assim, gente, me desculpa, tá? A maioria dos que eu já vi é lutador de jiu-jitsu. Aí você falava pra mim assim, pô, mas não é porque ele luta jiu-jitsu, é porque ele deve lutar outra coisa. Mas todos que eu conheço lutam jiu-jitsu. E tem aquele negócio grandão assim, mas por quê? Por que será? A cartilagem. É porque arrasta no chão? No kimono, ou no chão, ou dá uma batida de cotovelo, ou uma batida de joelho. Geralmente quem tem a cartilagem mais dura, ela quebra, ela estoura e os vasos, né, incham ela ali com sangue, né? E quem tem a orelha mais molezinha assim, ou que toma cuidado, porque eu já tive algumas situações em que eu tô tomando uma gravata ali, tô tomando um amasso ali, a orelha tá amassando, eu acho que só um pouquinho, olha que foi, deixa eu cuidar minha orelha, porque o cara já não teve uma sorte de nascer bonito, né? Ainda fica com aquelas orelhas, né? Então, gente, foi só uma curiosidade, dá pra quebrar o gelo. Mas vamos lá. Ó, tem aqui a dona Júlia Schmidt, falou assim, equipe Leandro Schmidt sempre representando muito bem o esporte e o ensino do jiu-jitsu, muito bacana. Dona Cláudia Simone, ó, a família toda tá aqui, ó. Falou assim, jiu-jitsu para todos, ótimo incentivo para a saúde, muito bom. Aí botou aqui o Rodrigo Cohen, eu não sei quem Rodrigo é. Cohen, a gente não pode esquecer de mandar um abraço pro Rodrigo Cohen. Ele é meu aluno, ele é proprietário junto com o Perim dos kimonos invictos. Olha aí, ó. Um baita competidor, casca grossa também. O filho dele competiu lá, ficou em segundo. Um forte abraço pro Rodrigo Cohen. Ele botou assim, baita professor Leandro Schmidt, olha. Pamela Bertolini botou assim, equipe Leandro Schmidt. Meu Deus, a equipe tá... Equipe Leandro Schmidt representando o esporte sempre, acreditando e incentivando seus alunos. Guilherme Figueira, muito bom trabalho do professor Leandro Schmidt. Bacana, pessoal. Vamos lá, pode responder, manda mensagem aí, manda uma pergunta pro nosso secretário que ele tá aqui. Aproveitem, pessoal, por favor. Vamos lá. Senhor Leandro, o senhor falou que o senhor joga basquete. Charles. Ei, perdão, me perdoa, desculpa, acabei. Tá tranquilo, Entrou tanto Leandro que... Seu Charles, assim, Rodrigo, o que acontece? Eu jogo basquete desde os 10 anos de idade. leva a sério ou não? Então, até os 21 anos de idade eu levava a sério, né, treinamento de rendimento e tal. Só que aí veio a minha primeira lesão, eu tive uma LCA, onde pegou o menisco lateral, aí tive que operar o joelho, eu ganhei peso. E aí foquei na faculdade, aí tive que... Na última época de competição mesmo, sem rendimento, foi em 2012 na faculdade. E aí depois dos jogos universitários ali, literalmente eu acabei desistindo da sequência no basquete. E foquei na universidade, aí me formei, setor privado, mas nunca deixei de estar na quadra batendo uma bola. E aí depois da primeira lesão veio a segunda, aí depois da segunda veio a terceira. Então, meu peso de quadra, que nem eu brinco, em 2012, na primeira cirurgia eu tinha 83 quilos, hoje eu tô com 104, né? Então o basquete é um esporte de muito impacto, muito membro inferior, e eu era um cara bem desleixado assim, para a questão de condicionamento físico. Eu até treinava, mas não treinava como tinha que ser, né? E o basquete nos últimos 10 anos evoluiu muito a fisiologia do esporte, né? A gente sabe, hoje tem dados, hoje tem informações que há 10, 12 anos atrás não tinha disponível. Se eu tivesse o conhecimento científico que eu tenho hoje, né, com certeza eu levaria muito mais a sério, que evitaria, né? Mas graças a Deus o basquete me abriu muitas portas, foi graças a ele que eu consegui estudar, foi graças a ele que eu entrei na universidade, foi graças a ele que eu conheci muita gente, tenho amigos hoje,
Inclusive, depois, provavelmente quem vai estar vendo isso aí depois é meu amigo Lucas Bebê, ex-jogador do Toronto Raptors. Que legal. O maior sexto homem em tocos aí na liga, já na NBA, jogou na maior liga do mundo e está saindo agora da cirurgia dos 2 joelhos, está recuperando na casa dele em Toronto, lá no Canadá. Ele provavelmente vai ver isso aí depois, deixar um abraço para ele, é o irmãozão que eu tenho aí na quadra. E também deixar um abraço para todo mundo do projeto do Basquete Sapucaia, que junto com meu amigo e meu irmão de quadra, que é o Ismael, ali também me assessora nas externas, ex-jogador da Sojipa, ajudou a construir esse projeto em Sapucaia, e esse projeto hoje fez com que a gente mandasse jovem para o Grêmio Náutico União, para o Sinodal. Hoje a gente, esse ano a gente conseguiu mais 2 bolsas integrais para 2 atletas aí que estão no top ranking de pontuação na Liga Estadual do Rio Grande do Sul. Inclusive foi convocado para a Seleção Gaúcha, 2 convocações. Então a gente vem fazendo um trabalho bacana, mas como o nosso foco é abrir portas, quando ele bate no teto ali, a gente abre as portas e acaba encaminhando para algum lugar específico. E é um prazer, né? Hoje saber que desde 2018, quando a gente começou o projeto social lá na Praça da Juventude, que era uma dificuldade para pedir para acender uma luz da quadra para a gente utilizar o espaço público, a gente tem mais de 500 jovens e quis Deus, né, que me colocasse lá de outra maneira, com mais responsabilidade. Eu sou católico, tenho muita fé e acredito que essa minha reaproximação, né, com a minha fé fez com que coisas maravilhosas acontecessem na minha vida. E é graças a isso, provavelmente a minha mãe lá, que está com 86 anos, deve estar olhando também na praia, mora ali no Passo de Torres, mandar um beijo para ela, dizer que se hoje eu estou aqui, se hoje Deus me oportunizou estar perto de pessoas maravilhosas, que nem o Zé, que nem o Schmidt, poder estar mudando a vida das pessoas, é graças a ela, é graças às idas na igreja ao domingo, é graças ao ensinamento que a gente sempre, podendo estender a mão para o próximo, a gente deve estender. E quanto mais responsabilidade quanto mais responsabilidade for nos dado, maior foco em fazer a diferença a gente deve ter. Então, se a dona Eneida é a responsável por tudo isso. Bacana. Em falar em bolsa, né, o senhor comentou em bolsa, nós temos uma cidadã, né, uma jovem cidadã aqui de Sapucaia, né, senhor secretário, que conseguiu uma bolsa, não é? Então, a Julinha, né, ela essa hora deve estar lá em Oklahoma, chegou ontem. Olha, que legal. A Júlia começou no basquete na escola, como todo jovem tá, né, como eu digo, né, hoje o atleta ele tá na escola. E aí normalmente ele vai ter um treinamento diferenciado que vai abrir portas para eles na modalidade, procurando profissionais da área, que seriam no caso do jiu-jitsu os mestres aqui nos CTs, e no caso do basquete as entidades que desenvolvem um trabalho técnico voltado à competição. E numa desses GEMUSAs, que são Jogos Escolares Municipais, nós temos a Daniela Costa, que é a árbitra da federação, coordenadora esportiva da Secretaria de Educação, que tem um olhar bem apurado, né, para a modalidade, por ser árbitra, por compor dentro do grupo da federação, viu a Júlia jogar, viu a estatura dela, que é mais de 1,90 m, né? Hoje ela está com 19 anos, e encaminhou ela para um teste ali no Sinodal, onde ela conseguiu passar, onde ela ganhou uma bolsa integral. E aí do Sinodal ela conseguiu fechar um contrato com o Santos, foi lá para São Paulo, teve essa experiência no Santos lá, jogando um ano lá agora, e fez um bom campeonato paulista de base, ganhou mais 2 competições que eu não estou lembrado o nome, e aí através do desenvolvimento dela lá em São Paulo, chamou a atenção da Universidade de Oklahoma, dos Estados Unidos, e ela conseguiu essa bolsa. Então é uma menina ali que, é um orgulho para nós como município ter ela. Exemplo a ser seguido. Exatamente, e fazer com que veja que sim, a gente pode abrir portas gigantes aqui no município, basta ter foco, porque é uma escolha bem difícil, né, Rodrigo e Schmidt, Zé, com 18 anos de idade, sair do seio da família aqui na cidade, todo mundo se conhece basicamente, ir para São Paulo, ir para Santos, que é uma cidade grande, ter uma experiência de vida, mas é aquela situação, né, cada escolha é uma renúncia, né, Rodrigo? Isso daí às vezes as pessoas não têm visão de que para eu ter uma coisa a mais eu tenho que renunciar de alguma coisa aqui. A longo prazo, né? É um investimento a longo prazo. Exatamente, e aí foi o que aconteceu. Ela, graças a Deus, aí, tomara que ela tenha sucesso, que agora o próximo passo dela, saindo do college americano,
é a WNBA, que é, digamos, a Liga Americana Feminina de Basquete. Tem a NBA, que é masculina, e a WNBA, que é feminina. Então hoje ela está literalmente a um passo de fazer uma boa temporada no college americano e ser draftada, quem sabe, para jogar na maior liga de basquete do mundo. E saiu da onde? Daqui de Sapucaia. Sapucaia. Rapaz, olha aí que bacana. Então, a todos que estão nos ouvindo aqui de Sapucaia já viu que tem futuro sim, entendeu? A Secretaria de Esporte e Lazer está aí com as suas portas abertas para receber a todos. Senhor prefeito, ó, olha isso, senhor prefeito, seu secretário, quem sabe, né? Seu secretário, então, seu secretário, nós podemos então, né, ter a certeza de que muitos jovens tem essa condição de poder alcançar o nível que a dona Júlia alcançou. Basta continuar, né, acreditando. E eu gostaria de fazer, se o senhor puder, o senhor mesmo, puder fazer um apelo, porque o senhor deu o exemplo da mãe do senhor, dizendo que foi a mãe do senhor que acreditou, foi na igreja e tal. Então tudo parte de alguém que acredite no jovem. E a maioria das vezes, quem tem que acreditar é os pais. Tem muitos jovens que não participam de um esporte, não acreditam no esporte porque o pai vira. Isso é uma coisa que acontecia lá atrás, mas eu acredito que aconteça também nos dias atuais. Eu não sou pai, mas eu acredito que aconteça. Em dizer assim, isso aí não vai te levar a nada. Tu tá fazendo isso não vai te levar a nada. O que vai te levar é você trabalhar, trabalho duro, trabalho pesado. Então, por favor, faça um apelo para os pais, para poder procurar a secretaria, para buscar um esporte. Às vezes a criança ela não dá para um tipo de esporte. Realmente, tem criança que não dá para um futebol, que não dá para um basquete. Eu, pelo menos, eu gosto de basquete, mas a minha estatura, olha o tamanho do homem, ó. Olha o tamanho. Baixo perto dos caras de Meu Deus do céu, é muito grande. Então, assim, eu sou. Entendeu? Mas, pô, tamanho da documento. Realmente, da documento. Mas outros não dão pra natação, mas dão pra outras coisas, né? Por exemplo, um jiu-jitsu, não é verdade? Então, por gentileza, seu Charles, se o senhor não se importar, eu vou fazer esse pedido, mas também vou pedir que os mestres façam esse apelo comigo. O que eu observo, tá, como educador formado na área de licenciatura, dei aula, eu observo que hoje a gente tem um problema, um problema social envolvendo a questão familiar dentro da estrutura familiar brasileira, onde existe uma preocupação gigante numa situação de melhoria de condição socioeconômica, que não está errado de maneira alguma, mas se esquece do lado principal, do seio da família, que envolve a importância de, ao conceber um filho, a importância de, ao ensinar um filho, o acompanhamento a esse filho. E a gente observa isso, porque creio eu que os mestres devem ter essa observância também. A gente observa que não é uma totalidade de pais que têm um acompanhamento regular nas atividades do filho, envolvendo a questão esportista ou até mesmo escolar. Porque se criou uma concepção que o Estado deveria ser responsável pela educação. A minha visão de mundo faz com que eu acredite que o Estado é responsável pela educação acadêmica, ensinar o português, a matemática, a geografia, mas a educação de base familiar, o respeito ao próximo, o compromisso, ou aquele acompanhamento que faz com que o jovem tenha uma diretriz de como se tornar um cidadão de respeito e também de interação social dentro de uma comunidade, deve ser fundamentada dentro da família. E o que a gente observa, uma crítica que eu tenho, também não sou pai, mas tenho meus sobrinhos lá, é que às vezes a gente observa essas megas festas, né, que é bacana, de um ano de uma criança, onde é cheio de fotos nas redes sociais das famílias, e parece que existe um hiato depois que a criança some das redes sociais, até chegar no período de uma idade mais avançada, a adolescência, e não é uma crítica de maneira alguma, é uma coisa a se fazer pensar, de que a gente deveria dar uma atenção especial sim para as crianças, deveria, principalmente os pais. A gente trabalha com muitas crianças lá na secretaria, os nossos professores são extremamente capacitados, têm uma atenção apurada, individual, onde a gente nas nossas reuniões semanais acaba trazendo o aspecto psicopedagógico, porque que a gente sente uma diferença comportamental de um jovem e outro dentro de uma modalidade esportiva coletiva, às vezes um jovem mais agressivo, às vezes um mais tímido. Então eu acho que os pais deveriam ter uma atenção especial, entendeu?
A gente sabe que dentro da estrutura educacional brasileira a obrigatoriedade no ensino se dá a partir da idade X e o jovem vai até o ensino médio e depois, quando completa a maioridade, cabe ele escolher se quer progredir indo para uma universidade ou não, mas eu acredito que nós deveríamos ter uma atenção maior e somente os pais entendendo que o esporte pode ser uma ferramenta de melhoria em diversos âmbitos para os seus filhos, tem essa possibilidade de ajudar essa mudança de comportamento na sociedade brasileira a acontecer. Eu acho que a minha visão das coisas é essa, mas também eu gostaria de jogar a bola para os nossos mestres aí que trabalham diariamente com crianças, sabem que dá para melhorar, é melhorado. E como o mestre Zé falou, a diferença, né, Zé? A gente observa, às vezes, o jovem chega calado na academia, retraído, e aí depois de um mês, 2, está lá brincando, interagindo com os demais. Ele mudando toda a vida social dele também, né? Mudando em casa, com a família. Eu tenho um aluno meu que ele chegou, ele era muito tímido na escola, o pai dele mesmo falou, pô, ele é introvertido, assim, muito, né? E hoje, o cara posa fora de casa, o cara... final de semana tá treinando na casa dos colegas, o cara evoluiu muito, sim, evoluiu muito. E pegando já esse gancho também de esporte, da que a gente está falando aqui, o aluno, quando o pai coloca o aluno no esporte, ou no futebol, ou na luta, e a criança não gosta, normalmente, ele não gosta de esporte. E não só a criança, todo mundo gosta de algum tipo de esporte. Só não encontrou ainda, então de repente o cara não é bom na luta, mas ele vai ser bom na natação. Ou o cara não é bom no futebol, o cara vai ser bom lá no basquete. Então, tentar fazer com que ele conheça o máximo possível de esporte, desde uma corrida, às vezes a gente fala muito ali no futebol, no basquete, no jiu-jitsu, na luta, né? Mas esquece, a gente tem muito, um período que eu fiquei numa cidade fazendo um estágio da faculdade, aí eu percebi que na parte de atletismo, a gente tem fenômenos no atletismo. Corrida, salto de distância, e então de repente o cara não é um bom jiu-jiteiro, mas o cara corre lá, faz uma corrida excelente, ou o cara faz um salto de vara lá fenomenal. Então vamos aproveitar, vamos fazer com que ele conheça o máximo possível de esporte, para que ele consiga encaixar, não vou ser uma pessoa sedentária porque eu não gosto de esporte. Tu gosta de esporte, só não encontrou o teu esporte ainda. Verdade. E o senhor, senhor? Exatamente, os pais são os responsáveis, porque a tecnologia trouxe essa facilidade dos pais, dá um celular para a criança e ela fica quietinha. Olha que eu tenho crianças que treinam das 7 às 8 e aí das 8 às 9 aos pais, eles dão um celular para eles, enquanto eles estão brincando, estão treinando ali, basta, né? Estão a milhão, botou o celular na frente deles, tu não escuta mais a criança fica sentadinha ali, não. Então cabe aos pais tirar eles da frente do celular ou da televisão e colocar no esporte. Se não for no jiu-jitsu, como o Zé falou, em algum outro tipo de esporte, né? Porque mesmo o exemplo do Zé, eu tenho crianças extrovertidas, eu tenho crianças muito elétricas e chego ali, os elétricos se acalmam, os extrovertidos se sobressaem, começam a ter amizade, né? E uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar, assim, que o Charles falou, já vou continuar. Eu comecei a dar aula para criança em fevereiro. Desde outubro que eu montei a minha academia lá, os pais, tem uns 5, 6 pais lá que tem criança e que treinam agora. Ô professor, vamos botar o kids, vamos botar a criança. Eu não sei se eu sou capaz de dar aula para criança, mas já diz uma pessoa aí que Deus qualifica os seus escolhidos. E eu agradeço, porque eu não sabia que eu era qualificado para dar aula para criança e eu estou amando, né, dar aula para criança e estou tendo um retorno tanto, né, das crianças quanto dos pais. Dos pais dizendo, mas não parava 5 minutos para fazer um tema, para fazer... Não, agora, se tu não fizer o tema direitinho, lembra que o professor falou, não vai na aula. E eles estão... que legal. Eu agradeço muito a Deus, assim, e realmente o Charles tem toda a razão. Se eu estou aqui hoje, acredito que o Zé, né,
É pela criação que a gente teve dos nossos pais, das nossas mães, né? Muito legal. Antigamente era, se não fizer, vai apanhar. Hoje, se não fizer, não vai para aula. É. Não é verdade? Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um programa, mas antes, por favor, considerações finais e, por gentileza, se o senhor puder informar onde as pessoas que estão nos ouvindo puder encontrar o senhor, até mesmo nas redes sociais, fica à vontade, Sim. por favor. Quero agradecer o espaço, a oportunidade, dizer ao nosso secretário Charles aí que está nos proporcionando para fazer esse primeiro Open de Sapucaia, que não vai ser em vão esse trabalho que a gente está tendo. Nós vamos fazer Sapucaia ser reconhecido no Rio Grande do Sul todo. Agradecer ao nosso prefeito, que ele mesmo falou numa reunião que a gente teve aí, antigamente em cada esquina tinha um campinho de futebol, agora não existe mais, né? Então a gente precisa olhar para outros esportes. A minha academia fica na rua Alfredo Juliano, número 212, no bairro Primor, próximo ao Sul. Quem quiser fazer uma aula experimental, tanto adulto quanto criança, né, será muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Nada. As redes sociais do senhor? Quem controla isso é a minha menina, eu não... Então, por favor, deixa nos comentários. É Leandro Schmitz, BJJ. Então tá certo. Lá no Instagram, Mestre, por favor. Agradecer a oportunidade de a gente estar falando um pouco do nosso esporte, né? E é algo que, se a gente começar a falar, que a gente leva horas falando, né? A gente é apaixonado pelo Gil. E dizer que as portas da academia estão abertas lá, então, para fazer uma preparação física, para fazer um treino de jiu-jitsu adulto ou infantil, então fazer uma musculação, a Academia CT Arena 365, na Marechal Deodoro ali 102, na Rua da Corsã, bem pertinho do centro aqui. E convidar todo mundo aí a participar, conhecer o jiu-jitsu. Então, se não conhece o jiu-jitsu, conhecer. Agradecer o Charles aí que proporcionou aí a gente alavancar o jiu-jitsu A gente ficou por muitos anos aí, eu acho que treinando jiu-jitsu e falando de jiu-jitsu para os conhecidos. E agora a gente tem a oportunidade de estar falando em redes sociais da prefeitura, a gente tem a possibilidade de estar falando em rádio. Então a gente está alavancando, a gente está falando mais de algo que a gente ama tanto aí e que é o nosso lazer e trabalho ao mesmo tempo, né? Exato. Então obrigado pela oportunidade de estar aqui acompanhando o Charles. E espero que a gente possa retornar mais vezes com mais informações aí. E sempre que o Charles puder aí, ele vai estar falando do Gil aí. É um novo apaixonado pelo Gil agora também, por todos os esportes, mas pelo Gil aí. E dizer que eu vejo hoje Sapucaia na melhor fase. É isso aí. Então, potencial. É verdade. No esporte, assim, que é o que a gente vive hoje, né, mas fazia muito tempo que a gente não tinha orgulho de sair em Sapucaia e dizer que é sapucaense. Então, eu brincava que alguns anos atrás a gente ia viajar e onde é que tu mora? Mora em São Leopoldo ali, para não falar que é de Sapucaia, né? Agora a gente já mudou, agora a gente fala que é de Sapucaia mesmo. Então, agora a gente brinca, a gente tem a nossa praça, a gente tem nosso calçadão, a gente tem uma sistemática de esporte lá que dá orgulho de falar. Dá orgulho da gente falar que a gente hoje, cara, eu não vejo uma cidade hoje das que eu conheço do estado aqui que é tão boa na conscientização do esporte que nem a gente está fazendo, que nem o que a gente está fazendo hoje, o que foi proporcionado pela Secretaria de Esporte, pelo Charles, que ela bancou isso aí, e é um cara que se dedica aí dia e noite aí. Às vezes a gente troca mensagem aí 3 horas da manhã e acordo ele lá e é um momento que eu tenho para lembrar, lembrei lá do cara lá da secretaria. Isso é importante, cara. Então isso a gente tá dissipando esse amor que a gente tem pelo nosso esporte aí pra todos. Bacana. As redes sociais do senhor? Joser Souza BJJ e CT Arena 365. Show. Sempre em contato com nós lá e agenda aula lá. Show de bola. Seu secretário, por gentileza, as considerações. Então, quero agradecer o espaço, Rodrigo, da Rádio Vida Web. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, tanto o Zé quanto o Schmitz. Quer dizer, o Barden, que é outro mestre que encabeça a associação conosco, deixar um abraço para ele também. E primeiramente agradecer a Deus, né? Eu acredito que a gente na vida só está de passagem, né? Aqui é apenas
é apenas um período que a gente está em aprendizagem para evoluir para algo, quem sabe, maior. Eu acredito que o importante é a gente deixar uma marca positiva na nossa trajetória de vida. Foi assim que eu aprendi com o seu Valdir Ribeiro, meu pai de criação, fui criado por meu avô, faleceu em 2005, fevereiro de 2005. Uma situação, né, câncer e tal, já estava avançado, mas deixou um legado na minha vida como ser um homem, como me comportar. E eu lembro que a importância dessa relação de pai e filho e ensinamento positivo era inverno lá na minha cidade, em Dom Pedrito, temperaturas negativas, fronteira com o Uruguai. E o pai pegava eu e meu irmão e a gente fazia tipo uma coleta de agasalhos para a Cruz Vermelha do município. Então, uma das coisas que marca a minha infância, assim, sabe? E aí, então, já demonstra que ele já tinha uma preocupação social, usando o domingo, às vezes, o sábado, o dia de descanso dele, para a gente fazer algo por alguém. E isso é uma coisa que é que nem uma tatuagem, não sai da gente, né? A gente acaba levando isso para a vida. E eu quero agradecer imensamente ao prefeito Volmir. O Volmir é um amigo, né? Eu admiro ele como ser humano. É um cara que não mede esforços para entregar o melhor para a cidade. Ele se dedica, posso dizer tranquilamente que hoje é a pessoa que mais se dedica pela cidade, não por ser o prefeito, é ele. É de segunda a segunda, das 6h30 da manhã, 6h15, às vezes ele está respondendo no grupo de secretário, até 11 da noite, meia-noite, 1h, não tem hora, ele quer. Ele vive aqui, ele continua vivendo que nem dizer, ele mora ali perto da invasão ali, que ele chama, né, da comunidade ali, e não mudou de casa por ter sido prefeito, continua vivendo no mesmo lugar, continua frequentando os mesmos lugares, e faltava uma pessoa que realmente amasse a cidade, uma pessoa que vive a cidade e que gostasse de cuidar de onde vive para fazer essa mudança temporal no município. E ele está conseguindo fazer. Deixar uma informação, a gente sabe que existem alguns problemas na estrutura municipal, a gente vem trabalhando para serem sanados. O município agora publicou um concurso público com mais de 300 vagas para cobrir esse déficit que existe em algumas áreas de atendimento do município. A gente agora vai começar um plano de asfalto de todo o município, vai contemplar mais de 200 ruas. As 37 primeiras ruas já foram licitadas, o contrato já foi assinado. Então a gente vem numa progressão, a gente herdou a cidade com 108 milhões de dívida. Então é difícil trabalhar diante de um déficit, mas o prefeito conseguiu, junto com toda a equipe que acompanha ele, fazer uma reestruturação e a gente vem conseguindo construir. Então é isso, quero deixar um abraço a toda a minha equipe da Secretaria de Esportes, ao pessoal do mestre Schmitz, ao CT dele, ao CT do mestre Zé, também que é meu mestre, CT 365, também à academia do mestre Barden, e dizer que é isso, né? A gente vem fazendo um trabalho dioturno aí para possibilitar uma situação diferente para os jovens da nossa cidade, afinal eles são o futuro de Sapucaia, a gente está deixando a cidade para eles, e a ideia é que eles vão ter ainda mais, pegando uma estrutura adequada, ainda mais possibilidade de fazer uma cidade com olhos no futuro. Ah, que bacana. E como é que o pessoal encontra o senhor nas redes sociais? @CharlesR Andrade no Instagram, Charles Andrade no Facebook. Só procurar lá. Normalmente eu consigo atender à noite nas redes sociais, mas se eu não atender vai ter alguma pessoa que cuida para mim das redes sociais atendendo. E é isso, a gente todo mundo tem meu telefone pessoal, ele é público, que nem eu brinco, né? Porque a gente está aí sempre para responder, que nem eu falo, na política tinha um problema, né? Existia uma parede de distância entre político do município e a população. Eu continuo comprando no Rissul, eu moro ali no centro, ontem mesmo eu estava na farmácia 00:30, que é o horário que deu para ir, estava ali na farmácia São João. Então assim, o que acontece? A gente vive a cidade. Eu acho que nada mais importante que a cidade ser gerida por pessoas que conhecem a cidade, que conhecem os bairros. O nosso projeto social acontece lá no bairro Capão da Cruz. Volta e meia eu estou lá na Vila Feliz com o pessoal da Vila Feliz lá, que tem um projeto bacana de futebol também. E é isso, a gente segue trabalhando, fazendo com que a cidade melhore a cada dia. É gente como a gente. Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Quero deixar um apelo para todos os nossos ouvintes daqui da Rádio Vida Web, tá? Que é um imenso prazer ter todos vocês aqui, tá? Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Como os nossos convidados acabou de deixar bem claro, quem puder seguir eles, segue eles nas redes sociais, segue a rádio, segue a gente.
E estamos aí. De vez em quando a gente vai trazer, inclusive, seu secretário, acho que a gente pode fazer a parte 2, né? Porque a gente não falou da pista de skate. A galera que está nos ouvindo aí que quer andar de skate, em breve nós teremos uma pista violenta, uma pista de quantos metros quadrados? 404. 404 metros quadrados, gente, é pista... eu acho que é pouca coisa maior do que a antiga, né? Pouquinha coisa, né? Vendo? É gigante. Então, pessoal, olha, a gente, quem sabe, a gente pode amadurecer essa ideia, né? Trazer a galera do skate para a gente poder falar sobre isso. Então, pessoal, que Deus abençoe a todos, tá certo? Deixa aqui esse apelo, um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.